Olá, queridos alunos, tudo bem? Vamos lá para mais uma de nossas aulas. Aqui quem fala é a professora Luciana Carvalho. Espero que vocês estejam bem. Nessa aula de hoje nós iremos estudar sobre a Guerra Fria, que foi um conflito global sem um confronto direto. Isso quer dizer que a Guerra Fria, ela foi uma guerra, tá, entre Estados Unidos e União Soviética, em uma disputa acirrada sobre uma influência mundial, tá, envolvendo armas, envolvendo espaços, né? De quem vai ser o primeiro a fazer as conquistas, as grandes conquistas mundiais. Então, essa foi a Guerra Fria, foi uma época tensa, tá? Dividindo dois blocos gigantescos, antagônicos, e eles aí lutavam um com o outro, aí pela essa supremacia, por essa superpotência mundial aí, tá bom? Qual o objetivo dessa aula? Nós iremos identificar as principais características do capitalismo e do socialismo, analisar os eventos históricos mais importantes da Guerra Fria, como a corrida armamentista, a corrida espacial e os conflitos diretos, e refletir sobre as consequências da Guerra Fria no mundo contemporâneo. Nesse primeiro momento, eu apresento para vocês dois modelos aí totalmente diferentes, antagônicos, diversos. Nós temos os Estados Unidos de um lado, representando o capitalismo, e temos a União Soviética aí representando o socialismo, tá? Esses dois modelos políticos são divergentes entre si. Então, o capitalismo ele prega pela economia de mercado livre. Por outro lado, o socialismo ele prega que a economia tem que ser centralizada e planificada. Capitalismo ele prega pela sociedade, pela propriedade privada, né? Então, a propriedade tem que ser das pessoas, dos cidadãos. O socialismo já é diferente, a propriedade tem que ser do Estado. No capitalismo, há essa democracia representativa, através aí de voto, né, da democracia, da participação da comunidade, da sociedade, aí para eleger os melhores representantes. O socialismo, ele prega um partido único. Então, existe um único partido em que ele vai aí falar o que é bom ou não para a sociedade. No capitalismo, há essa liberdade individual, né, onde cada um ali, cada um luta por si, né, pelos seus próprios interesses, pelo seu próprio benefício. E no socialismo nós temos uma visão diferente de coletividade, desse coletismo aí que deve prevalecer acima de qualquer coisa. Aqui nós temos um vídeo, tá? Eu coloquei para vocês assistir esse vídeo. Ele vai falar sobre o Muro de Berlim, que caiu há mais de 30 anos, né? No dia 9 de novembro de 1989. Uma barreira de concreto que dividiu quase 30 anos. Não apenas a cidade de Berlim, na Alemanha, mas dois mundos antagônicos, o capitalismo e o socialismo. Desculpa, o capitalismo e o comunismo da União Soviética. Tá? E nesse vídeo aí, essa moça, Elisa Crises, ela vai falar sobre essa queda do Muro de Berlim, o que essa pedra, o que essa queda representou, qual o simbolismo, tá, que ele teve aí para o nosso mundo globalizado. E aí, mais para frente eu vou falar um pouco sobre esse vídeo, né? Vamos relembrar sobre ele um pouco, mas isso aqui é um dever para casa, tá bom? Fiquem aí com esse vídeo do YouTube. Bora lá.
A Guerra Fria, origem da Guerra Fria, né? Nós temos aí o fim da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu em 1945. As alianças de guerra se dissolvem, antigas potências europeias enfraquecidas. No segundo momento, nós temos a Conferência de Yalta, né, que o que foi essa Conferência de Yalta? Foi aí um acordo, né, um encontro entre líderes, os grandes líderes aí mundiais, com o objetivo de discutir sobre o fim da Segunda Guerra Mundial e como que a Europa ia ficar reorganizada após esse período. Nós temos também a doutrina Truman. O que é essa doutrina Truman? Ela tinha como objetivo impedir a expansão do socialismo, especialmente nas nações capitalistas consideradas frágeis. E por último, o Plano Marshall, que aí foi uma ajuda econômica americana para a Europa aí na contenção do socialismo. Só alguns dos fatores, tá bom? Nós tivemos alguns momentos críticos aí, que foram guerras, que foram esse embate. Tá? Nós podemos falar sobre o bloqueio de Berlim em 1948 a 1949, onde a União Soviética bloqueia o acesso ocidental a Berlim e os Estados Unidos organiza ponte aérea por 11 meses. Tá? Aí nós temos a crise dos mísseis de Cuba, a guerra do Vietnã, a invasão do Afeganistão, enfim, foram vários conflitos, os momentos críticos assim que foram bem impactantes nesse período. Também temos a corrida espacial aí, que foi essa luta entre a União Soviética e os Estados Unidos para ver quem chegava primeiro na Lua, né? Então, a União Soviética lança o seu primeiro satélite artificial, né, que foi um choque tecnológico aí nos Estados Unidos, os Estados Unidos não esperava. Em 1961, houve aí o primeiro homem no espaço, atenção, a União Soviética aí teve seu grande momento aqui nesse cenário, tá? Porém, ele chegou no espaço, né? Não chegou ainda no que nós vamos falar mais na frente, que foi, né, o grande boom aí, né, dessa corrida espacial. Em 1961 até 1972, nós tivemos o projeto Apollo. O que foi o projeto Apollo? Foi um programa espacial americano correspondente a lideranças soviéticas. E por último, no ano de 1969, nós temos a culminância aí de uma vitória dos Estados Unidos grande aí onde o homem pisou na Lua, né? Foi aí um símbolo muito grande, muito forte, uma conquista, né, mundial, no qual os Estados Unidos vence aí essa corrida no espaço. Impactos políticos, blocos militares, OTAN e Pacto de Varsóvia, alianças militares opostas. Nós tivemos aí a bipolaridade mundial, onde o mundo ficou dividido em duas esferas de influência. E guerras por procuração, conflitos indiretos na África, Ásia e América Latina e outros golpes militares. Então, esse período de Guerra Fria foi um momento muito tenso, mundialmente falando, no qual as pessoas, os países ficavam o tempo todo muito tensos, esperando guerras, esperando a culminância, a devastação de povos, de países, porque realmente foi algo aí muito forte. Aqui nós temos as consequências econômicas. A corrida armamentista causou grandes investimentos em defesa. O desequilíbrio econômico afetou países periféricos. Nós temos aqui uma comparação dos dois PIBs
dos Estados Unidos e da União Soviética relacionada à defesa, tecnologia, consumo e infraestrutura, tá? Onde nós podemos visualizar aqui que os Estados Unidos, o PIB do consumo, né, aí altíssimo, e também da União Soviética, liderando aí o PIB da infraestrutura, defesa e tecnologia. Por fim, nós temos o fim aí da Guerra Fria, onde nós tivemos uma nova ordem mundial, a globalização de hegemonia americana, né? Os Estados Unidos aí liderando a globalização. Nós tivemos a dissolução da União Soviética, houve o fim dos blocos soviéticos e o surgimento de novas repúblicas e a queda do Muro de Berlim, que a gente falou bem no início dessa aula, que foi um símbolo aí do colapso do comunismo na Europa. Referências bibliográficas e a atividade, como que vai consistir a atividade? Eu irei dividir os alunos em grupos e atribuir a cada grupo um evento específico da Guerra Fria. Então, por exemplo, a crise dos mísseis em Cuba, a construção do Muro de Berlim, a queda do Muro de Berlim, tá? Então, vamos dividir isso aqui outras guerras também, tá? Vamos dividir aqui entre as equipes. Cada grupo deverá preparar uma apresentação breve sobre esse evento, incluindo as causas, o desenvolvimento e consequências aí desses eventos, desse período da Guerra Fria. Obrigada. Atenciosamente, professora Luciana Carvalho, e até a nossa próxima aula.